tarde. A gente vai falar um pouco de tempo nessa tarde, ver se a gente consegue introduzir o budismo, né? Mostrar o Dharma de uma forma que não seja acadêmica, de mostrar com datas, personagens, mas sim introdução ao budismo no sentido do que é a filosofia budista, de que se baseia, o que é que o Buda ensinou e o que foi esse caminho que se desenvolveu a partir dos ensinamentos do Buda. E isso pode ser feito de várias perspectivas diferentes, né? Então a gente vai tentar colocar isso de uma forma que todos possam entender com facilidade e ao mesmo tempo ter percepções bem profundas e também bem claras, precisas realmente do que o Dharma está dizendo. Porque todo o caminho, o Dharma a gente chama, são os ensinamentos do Buda, né? Na verdade, não pode se dizer que existe um budismo em si, esse ismo, budismo, isso é uma coisa ocidental aqui colocada. E o que a gente chama Buda Dharma, como todos nós conhecemos como Buda Dharma, é o Dharma do Buda, né? A maioria das pessoas já sabem ou tem uma noção, um pouco da noção da vida do Siddhartha Gautama, né? Que era filho de um clã lá num país, né? Kapilavastu, na fronteira do Nepal com a Índia, que antigamente era a Índia. E aí ele, de uma visão, por exemplo, se você pegar hoje em dia uma visão da escola do budismo Theravada, que é uma das escolas do budismo que existe até hoje, que segue os primeiros ensinamentos do Buda, o ensinamento mais básico do Buda, vai dizer que o Buda foi uma pessoa, um homem, né, que abandonou o lar, abandonar no sentido não de que ele abandonar abriu mão, deixou tudo e fugiu, não, ele abandonou o lar no sentido de ele abriu mão de tudo aquilo que ele possuía para ir atrás de uma realização espiritual. Ele viu que dentro daquilo que ele vivia não trazia satisfação, né? Aquela clássica cena do Buda, que ele, quando saiu a primeira vez do palácio, que vivia rodeado de todas as coisas boas, de tudo sem sofrimento, sem ver nenhum tipo de confusão, de sofrimento. Ele saiu com o cocheiro dele, aí ele viu uma pessoa velha, ele viu uma pessoa doente, ele viu uma pessoa morta, né? E viu um monge. Um monge no sentido de viu os praticantes espirituais da época, né? Ele ficou assustado com aquilo e tomou a resolução de encontrar uma saída para o ciclo daquele sofrimento, porque já era a maioria da escola hindus, né, hindu não, da escola do brahmanismo que existia na época, a ideia do karma já era uma coisa estabelecida, né? Já havia uma ideia do karma, da situação de que ação e reação, não é? De acordo com as nossas ações nós temos os resultados e por isso vai se emendando um atrás do outro e acaba acontecendo nessa vida e por esse mesmo motivo desse ciclo de ação e reação a gente acaba tendo também outras vidas e de vidas passadas e que
de certo modo, ficaríamos presos nisso. E o Buda, nessa época, né, o príncipe Siddhartha, ele engajou em várias buscas espirituais e de estudo para poder decifrar e descobrir um meio que fizesse com que ele pudesse sair daquela situação, né? E assim, depois de muito tempo procurar, encontrar vários mestres, juntar-se com outros praticantes, e ainda há na Índia uma corrente, né, de prática espiritual em que seria, se você ultrapassasse os limites da sua preocupação com o corpo, a ideia é que o corpo, essa matéria grosseira, ela que impede que há uma evolução espiritual, ela que, como se falou, ela obstrui o nosso potencial espiritual, né, do Atma. E ainda há, você vê no YouTube, você vê, eu tenho CD com isso, né, de 2 anos atrás DVDs de filmes de sadhus que ficam lá em pé, passam anos e anos em pé, outros ficam com o braço para cima, né? Aquele filme do Buda retrata muito bem, aquele filme do pequeno Buda retrata muito bem isso, quando dá aquelas cenas. E eu tenho em casa filmes realizados há 2, 3 anos atrás, filmados na Índia, vários sadhus fazendo isso, nesse festival que teve em Hindu esse ano, né, em Haridwar, o Kumbh Mela, não sei se você vai falar, que é um grande festival que tem, todos os sadhus se juntam, milhões, e você encontra vários desse tipo. Então isso era comum também naquela época, era uma prática antiga, uma visão antiga. E o Buda até que praticou também esse tipo não é mortificação não, mas é um ascetismo, né, muito grande, uma prática espiritual que você realmente, em certo ponto, você mortifica o corpo, você vai tipo, sublimando tudo o que é do corpo, através de uma coisa muito penosa. E ele até fez isso, e ele ficava, cada vez comia menos. Tem aquela pintura, aquela estátua clássica também do Buda, todo magro, né? Só tem as costelas. Ele disse que ele comia só 1 grão de arroz por dia nessa época. Mas também chegou uma hora que ele viu que essa mesma situação também não levava aquilo que ele queria. Trazia sim um tipo de êxtase, porque você fazia aquilo junto com a meditação, com uma devoção, algum tipo, mas ainda não era aquilo que ele almejava, aquilo que ele queria, não era uma liberação total do sofrimento. E aí, daquela outra clássica cena que tem o barqueiro lá, que tem ensinando o aluno a tocar cítara, né? Falando que se ele apertasse muita corda, se ele apertasse a corda muito forte, esticasse muito, a corda poderia partir, se ele afrouxasse muito, a corda não ia tocar direito. E tinha que ser mais ou menos. E daí foi a primeira, digamos assim, primeira faísca do que iria pontuar todo o budismo, desde o começo até os dias de hoje, na filosofia toda do budismo, que seria o caminho do meio. Aí o Buda viu que nem uma vida total e desregrada de prazeres, porque também nessa época na Índia, acredito que hoje existe o oposto, né? O oposto dessa prática espiritual do caminho de ascetismo, de abandono, que seria o caminho do prazer, sabe? Que você vai achar algum tipo não é que você busca algum tipo de experiência também no outro lado. O Kama Sutra é um desses, né? Kama quer dizer desejo. Então o Sutra é um ensinamento sobre como ter grandes prazeres nesse tipo de prática.
Então havia vários diferentes tipos de prática. E o Buda já havia experimentado um tipo de vida antes, como príncipe, né? Havia estudado bastante também. Depois entrou numa outra situação, com total ascetismo espiritual de prática de meditação e física, também não viu nada. E ele viu que não adiantava nesses extremos. Daí ele sentou debaixo da árvore. Quando você vai em Bodh Gaya, lá na Índia, tem a árvore de Bodh Gaya, né, que é onde o Buda se iluminou. E depois, um pouco mais para frente, tem o rio, que tem aqui a Sujata, que foi a moça que deu o iogurte para ele, que assim fala, né? Que é um pouco mais para lá. Você vai andando, você chega lá. Tem um rio lá perto. E ele foi para debaixo da árvore sentar e falou que enquanto não sairia dali, enquanto não conseguisse obter aquilo que ele realmente queria, era despertar de toda a confusão, em compreender e poder realizar a sabedoria completa. Isso é uma visão de como o Buda é. Isso é a visão de como das escolas mais antigas. Agora, se você ver por outra visão, que é a visão dos Mahayanas, do grande veículo que se formou, que tem outro tipo de ponto de vista ou percepção da realidade do que o Buda ensinou, eles vão dizer que, na verdade, o Buda não foi o homem que desenvolveu isso tudo. O Buda já era, de vidas incontáveis, um grande ser que vinha renascendo com um único propósito. Ele vinha há vidas e vidas e vidas com um único objetivo de obter a iluminação completa para o benefício dos seres. E mesmo no caminho, ir beneficiando os seres. Em qualquer vida. E o ápice disso foi o que aconteceu nessa vida, como Siddhartha Gautama, em que ele já era um grande ser, que se chama de Bodhisattva, que já tinha uma realização muito grande, e o ápice foi ali, em Bodh Gaya, em que ele se realizou completamente. E esse é o segundo modo de ver de como que é um Buda. O outro modo de ver é uma visão bem mais elevada. Todos esses pontos de vista que eu falo para vocês, esses se originaram de acordo com os ensinamentos que o Buda deu depois da iluminação dele. Depois que o Buda se iluminou, ele deu vários ensinamentos e surgiram diferentes entendimentos de acordo com a capacidade de cada indivíduo, de como o Buda é, que ele ensinou. Então, só para vocês terem uma ideia de que o terceiro mais alto nível de ensinamento do Buda, se percebe que ele nunca se iluminou, ele nunca trilhou o caminho da iluminação, ele foi sempre Buda, desde o começo dos tempos sem começo. Ele nunca veio a morrer, nunca fez nada daquilo. Ele sempre foi Buda iluminado. Aquilo foi apenas, o que aconteceu foi apenas, como se diz, foi apenas um grande teatro, apenas manifestação. Mas na realidade, o Buda sempre foi Buda. E para a gente poder entender esses três aspectos, a gente pode começar a ver como foi que se desenvolveu os ensinamentos do Buda. O Buda ensinou, deu vários ensinamentos enquanto vivo, ensinou por 36 anos, 45 anos, depois da iluminação, não é? Ele ensinando. E, a princípio, o primeiro ensinamento que o Buda deu, ele deu para os 5 companheiros de práticas dele, que faziam práticas com eles anteriormente. Inclusive o haviam abandonado antes, quando ele aceitou comer da comida do iogurte, ou disse que alguns que é iogurte, ou disse que é arroz com leite,
que uma moça deu para ele, quebrando o voto dele, que era aquele voto de ascetismo, ele aceitou prazer comer. Mas depois eles voltaram e viram, eles também tinham bastante prática, de alguma realização na prática, eles viram que havia acontecido uma coisa com o Buda. E viram que o Buda tinha alcançado uma grande realização, um despertar, muito além daquilo que eles estavam acostumados. E aí eles foram realmente pedir ao Buda para poder ensinar, revelar aquilo que ele havia realizado. E o Buda, na verdade, por um bom tempo, não ensinou nada. Não quis ensinar nada. Mas aí, através de pedidos deles, para eles que ensinassem, de outra forma também você vai ver dizer que a próprios deuses, né, veio o deus Indra, Brahma e Indra, e viram que o Buda que o Siddhartha Gautama havia se tornado Buda, e realmente vieram pedir a ele para poder ensinar aquele Dharma que ele havia conseguido, de tão benefício que era. Então ele ensinou. Na verdade, o que se diz é que o Buda não ensinou nada, ou realmente não passou nada. Ele não pensou, ele apenas falou, demonstrou a própria experiência dele. Então a primeira coisa que ele postulou dentro foram sobre as 4 novas verdades, né? Existem 4 verdades que são estabelecidas. Primeira é a verdade do sofrimento. Segunda, a verdade das causas do sofrimento. Depois, a terceira, a verdade que seria a cessação, o fim do sofrimento. E o quarto, que é a verdade de como acabar, né, o caminho que leva à cessação ou ao fim do sofrimento. Antes, nas traduções em geral, em português, se vocês, alguém está acostumado a ler livros mais antigos sobre budismo, vai ver que eu usava uma palavra dor, não é? Era a dor, inclusive naquela música do Legião Urbana, né? Para quem lembra, que ele fez aquela música, né? E toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, né? Quando o sol brilhar. Como chama que é a música? E toda dor vem do desejo de não sentirmos dor quando o sol brilhar. É porque ele descobriu, ele ia nos hotéis, no hotel sempre tem, eu tenho uma Bíblia, não é? Esse tinha aquele livro, não sei se é o Dharmapada ou História do Buda, do Som Budismo, escrito antigamente, na cabeceira. Vocês nunca encontraram uma Bíblia na cabeceira de hotel, né? Você não presta atenção, né, Vilma? Você nunca abriu a gavetinha do criado. Sempre costuma ter uns livros assim. E tinha isso, ele se ligou naquela frase, né? Ele deve pegar livros antigos assim e colocar, né? E ele se ligou naquilo, o Renato Russo, né? Então, essa tradução antiga fala que toda dor, de que tudo é dor. Aí depois melhorou um bocadinho para sofrimento. Mas na verdade tudo não é sofrimento. Não podemos dizer isso. Isso foi tirado de uma palavra em sânscrito chamada dukkha, em tibetano é dungao, que é a palavra que na verdade não quer que é sofrimento, é que tudo é, como diria, nada é genuíno. Não é a tradução literal, mas é a ideia de que nada que existe é genuíno. Nada que existe é uma fonte pura e totalmente livre de sofrimento. E nós estamos sujeitos, enquanto vivemos na nossa vida, a
altos e baixos, instantes de sofrimento, instantes de alegria. Seria como se a gente estivesse né, na beira da praia, longe da arrebentação, antes da arrebentação, ou depois, não depois, né, em que fica só a marola. No barquinho sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né? Uns gostam da parte que sobe, outros gostam da parte que desce. Porque para uns sofrimento é bom, para outros já não é. Uns percebem sofrimento, para uns algumas coisas são sofrimento, ou alguma coisa que é sofrimento, para outro não é sofrimento. Então não pode ser que tudo é sofrimento. Porque se tudo fosse sofrimento, quando eu sofresse, todos vocês sofreriam. E não é assim. Enquanto tem um sofrendo, o outro está se esbaldando de felicidade, rindo. E realmente alegre e contente. Enquanto tem pessoas super contentes, tem outros sofrendo coisas infernais. Então não tem como dizer tudo é sofrimento. Nós temos momentos totalmente de muita alegria. Só que é essa marola. O barquinho sobe, momento de alegria, desce, momento de tristeza. Ou desce, momento de alegria, sobe, momento de tristeza. Dukkha é isso. Dukkha seria essa instabilidade, essa falta de consistência na nossa existência. E às vezes também eles dizem sim sofrimento, que tudo é sofrimento, porque dentro desse ciclo de confusão dentro da existência, há sempre uma parcela de sofrimento. É como se você tivesse algum tipo de alimento tivesse contaminado, tivesse branquinho, né, mas tivesse algum tipo de veneno ali dentro, e tivesse um pó, um grande monte de trigo, bem fininho, e um monte de um veneno qualquer, branquinho também, e foi misturar esses dois. Tem trigo ali, que não vê o veneno, mas ele está lá, né? Assim seria a situação de Dukkha. Então, e o Buda falou assim, mas o que vai levar o indivíduo assim a esse tipo de sofrimento? Por que ele sofre? Por que ele é sujeito a essa situação? Né? O que faz isso? Isso não tem nada externo, não tem nenhum tipo de objeto ou outro sujeito que cause sofrimento que não seja o próprio indivíduo. É o próprio indivíduo que é o causador dessa situação. Por quê? Qual é a causa do sofrimento? A causa do sofrimento é o apego, né? É a ignorância. São os 5 venenos: a ignorância, o apego, a aversão, a inveja e o orgulho. Mas se resume num só: na ignorância. Esse é a causa do sofrimento. Por não saber, né? Por se apegar e por rejeitar, o indivíduo sofre. Então, esse seria isso, na verdade, a causa do sofrimento. Então, ok, se tem uma causa, como se chega a acabar com o sofrimento? Isso é simples. É só você exterminar aquilo que te leva ao sofrimento. Acabar com o apego, com o desejo. Acabar com a ignorância. E daí o Buda, na quarta, ele deu 8 modos: visão correta, meditação correta, modo de vida correto, né? Falou o modo
como o indivíduo devia se conduzir para poder ele acabar com as causas do sofrimento, para que ele pudesse fazer cessar o sofrimento e não haver mais sofrimento. Juntamente com isso é a forma clássica de se apresentar as 4 obverdades, que é o sofrimento, a causa, a cessação e o caminho. Mas dentro do budismo tibetano, do Vajrayana, esses 4 ensinamentos, 4 verdades, eles são dados assim com uma roupagem diferente. Eles são inseridos dentro de outros 4 tipos de pontos, de tópicos. Um que é você contemplar a visão do que é a preciosa existência humana, o que é ser um ser humano, qual a preciosidade disso. O segundo é a contemplação e o ponto de vista, a visão sobre impermanência e morte. O terceiro é uma visão realista, realmente você ver e ver a certeza do que é a ação do karma, das causas e condições. E o quarto, você ter digamos assim, uma clareza ou ter consciência do sofrimento, ou consciência de que esse sistema em que a gente vive, nesse modo que nós vivemos, de eu, outro, dualidade, tudo que nós possamos perceber, tudo que podemos perceber, tanto fora de nós, nos objetos, no mundo ao redor, como dentro de nós, nossos pensamentos e nossas emoções, tudo isso é defeituoso. Tudo tem que chamar para um recalque, porque foi construído com defeito. Está igual a Toyota, né? Isso é uma série inteira de defeito. Por quê? Uma hora ou outra isso vai dar problema, porque já nasceu com defeito. Esse sistema já nasceu com defeito. Então, o samsara, essa existência que nós experimentamos agora, que nós nos relacionamos com a gente mesmo, com os outros, isso é defeituoso de base. Isso já não é puro, não é genuíno também. Então, essa é uma visão que geralmente nós usamos correntemente para poder ver e trabalhar com as 9 verdades. Em vez de ver essa clássica visão, o budismo tibetano sempre se trabalha com esses 4, chama de 4 pensamentos, né? Que fazem você virar as costas para o samsara. Nessa mesma época que o Buda ensinou, que ele começou a ensinar, a gente fala que ele deu o primeiro giro da roda do Dharma, que ele deu o primeiro ciclo de ensinamentos, o primeiro nível de ensinamentos. Ele deu ensinamentos porque ele tinha um certo tipo de plateia, ou de ouvintes, que tinham um certo tipo de percepção e de compreensão. E ele ensinando dessa forma, eles iriam compreender e poderiam ter resultados com o ensinamento. Pelo menos, se não tiver um despertar completo supremo, mas pelo menos sair do sofrimento, ir para o lugar de paz, o que chama de nirvana. Sair do samsara e ir para o nirvana, obter um estado fora do samsara. Então ele ensinou essas 4 verdades sobre karma, impermanência e morte, os defeitos, né, da máquina do samsara, a preciosa existência humana. E ele bateu também uma coisa muito importante, que é com relação a uma primeira vislumbre sobre a percepção da realidade das coisas. No primeiro nível, o Buda ensinou
sobre a não existência de um eu. Como uma pessoa poderia vir a abandonar os desejos? Como ele pode meditar nisso? Você pode abandonar o desejo, é assim, eu tenho desejo, o desejo é o apego que me leva ao sofrimento. Então, eu posso abandonar isso, eu gosto disso, eu posso abandonar isso, posso abandonar tudo. Mas ainda existe, né, um eu que está ali. E ele é o criador disso tudo, né? Na verdade, ele que é a fonte. O Santo Buda sempre buscou a fonte. Nunca, assim, lidou como a principal causa sendo objetos externos. Coisas que nos trazem sofrimento, que nos trazem incômodos, que são exteriores. Ok, ela é a fonte, ele é o alvo primário ou principal a ser eliminado. Mas não, dentro do pensamento do Buda, sempre foi o próprio indivíduo, a própria fonte é o próprio indivíduo. Então foi o que deu o pensamento de que nós, na verdade, isso nós chamamos de identidade, de eu, nome, eu sou assim, sabe? Eu penso, eu gosto, porque a fonte do desejo, onde é a fonte do desejo? É do eu, é eu que gosto disso. Isso é apenas o objeto do desejo. E ele pode ser eliminado, pode ser afastado. Mas a fonte, de onde produz, a fonte que deseja, porque mesmo que eu tire esse objeto da minha frente, vão ter outros incontáveis surgindo dentro da minha mente e também na minha vida. Você teria que acabar com o universo. Teria que acabar com o planeta Terra, com a galáxia, com o cosmos, e ficar você sozinho lá, né? Sem ninguém. Eu acho que tem pessoas que pensam nisso, né? Às vezes que ficam tão assim, irritada com tudo, que quer ficar sozinho, que quer acabar com tudo. Então, a fonte é esse... Como colocaria isso? O desejador, né? Aquele que deseja, aquele que, da onde que nasce isso? Aí o Buda falou assim, mas, poxa, então tem que acabar com o desejo. Aí ele mostrou para o indivíduo que esse eu, que é aquilo que deseja, que é aquele que deseja, ele não existe. O eu, uma identidade, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso assim, eu não penso assim. Isso tudo sim uma grande ilusão. Ele falou que na verdade, superficialmente, no primeiro ensinamento dele, ele disse que esse eu são apenas 5 situações, 5 pontos, ou escandas, que são montes, montículos, que estão ali se interagindo um com o outro. Um é nome e forma, né? Toda a forma das coisas. O outro é a percepção, é quando há a experiência de alguma coisa. O outro é a sensação, qual a sensação que você tem daquilo, né? Se é uma sensação de prazer, ou se é uma sensação de desprazer, ou se é uma sensação neutra. O outro montículo chamando de Dati, em tibetano, que chama sanskaras, né? Em sânscrito, que é formações mentais, que é tudo aqueles conceitos que nós colocamos em tudo. Você imagina que forma é tudo isso que a gente percebe. Percepção é o ato em si, de perceber. Sensação é como nós nos sentimos com tudo à nossa volta, com as experiências.
Agora, isso é uma coisa que a gente não percebe muito bem, tá todo ao olho, mas formações mentais, isso nossa cabeça está assim, ó, cheia. Nossa mente o cérebro está cheio disso. Nós temos formações mentais ou conceitos de tudo que existe. Eu acho que só quem não tinha muito era o Raul Seixas, que falava que não era obrigado, a ter uma opinião formada sobre tudo. Né? Eu não teria que ter uma opinião formada sobre tudo. Porque, na verdade, a gente é compelido, naturalmente, a estar sempre levantando algum tipo de rótulo, identificação de porquê, de como funciona, se a gente quer ou se não quer, de todas as coisas. Tanto que acontece fora da gente, como acontece dentro da gente. Vira uma cega. Né? Já viu o cabelo quando embola? Que está aquele nó, aquele monte de cabelo que você não consegue, sabe? Dá vontade de pegar e arrebentar aquilo, cortar aquilo. É tão embolado, né? É daí para pior. Porque uma formação mental dá origem a outro conceito, que dá origem a conceito, e você fazendo um ninho de mafagafo com aquilo, e isso dá uma consistência tão grande a nós, né? Aí, as formações mentais são a grande teia, a grande rede, ou tela, que coloca tudo junto. Ela dá, assim, aquela consistência, é como se fosse o fio que sai passando por tudo, todos os outros 4 escamas. Isso que é claro que a gente vê. Então, essas são as formações mentais, que diz, eu percebi, eu gosto ou não gosto. Aí quando eu só gosto, isso é bom, isso serve, isso é assim, e daí vai. E você analisa com outro e vai embora. O quinto escândalo, o quinto monte, é a consciência em si, que percebe tudo, que cogniza as coisas. Né? Aí o Buda falou, mas quando morre, isso tudo desaparece, tudo se dissolve. Né? Esse eu nada mais é do que essas 5 coisas juntas. Tem a consciência e os outros 4 surgem da consciência. A consciência é a geradora, inclusive, do nome, da sensação, né? Nome, forma, sensação, percepção e formação mental. Nasce disso tudo. Essa consciência que é confusa, que não entende as coisas como são, que é ignorante, que é a causadora principal do sofrimento em si. Então, quando se desmonta, se medita, se observa essas 5 coisas, você vê que o eu não existe. Não existe uma identidade em si. É tudo uma ilusão. Ilusão é a situação de um indivíduo que está lá, já posto. Nesse mesmo nível de ensinamento do Buda, ele também, nesse mesmo nível, ele deu um outro ensinamento muito importante, além das 4 verdades, e sobre a não existência de um eu. O que ele botou bastante foi uma coisa chamada impermanência. Né? Juntamente com interdependência. Impermanência e independência estão ali junto. Né? Interdependência. O tibetano chama Tendrel. Que é como os fatores, sejam eles quais forem, vão dando origem a outro, dando origem a outro, dando origem a outro, e assim por diante. Por exemplo, um instante, um momento, se eu vou colocar assim, de percepção, de estar consciente agora, de consciência, agora, de você, vai dar origem ao próximo. Um instante de consciência, de experiência, percepção, tudo passado,
foi o suporte para isso que nós temos agora. Quando você pensa agora, um momento, um segundo, e você tem toda essa percepção do eu, você tudo, isso na verdade nasceu de um já pré-estabelecido no passado. A gente chama de um ketik em tibetano. Um momento, um instante de tempo, ínfimo. E assim acontece que a nossa consciência, a nossa vivência, a nossa experiência de ouvir agora o que eu falo, que vocês ouviram, são instantes que vão acontecendo, que vão dando geração a outro, geração a outro, geração a outro, geração a outro. Um ciclo. E nós somos movidos dessa mesma forma. Isso é o instante lá básico. Mas nossa vida toda ela funciona dessa forma. Interdependência. Porque também, se não houvesse essa interdependência, coisas não surgiriam, nem coisas deixariam de existir. Nesse momento agora poderia estar acontecendo. Outro aspecto da interdependência é que tudo está ligado. Por exemplo, até para o eu existir, que é aquele que o Buda falou que é ilusão, né? Que é o causador, é aquilo que deseja, que faz o sofrimento surgir. Ele, para poder ter um surgimento, vir a existir, ele precisa da interdependência desses 5 montes, desses 5 escamas. Para você dizer que é fulano de tal, você depende de muitas coisas para dizer que é fulano de tal. Você não é fulano de tal por si só, porque você quis. Né? Isso é uma das verdades mais profundas que você tem que sempre estar meditando e sempre observando. Que é o ensinamento do primeiro nível do Buda, que é um dos mais importantes, sobre interdependência. Diz que quando se proclama a verdade, a gente proclama isso, a interdependência. Você vê para o indivíduo chegar à conclusão da ilusão de todas as coisas, da não existência de todas as coisas, como uma unidade, ou como uma unidade autoexistente. Então, se a gente começar a observar, por exemplo, um planeta que descobriram há pouco tempo agora, nós somos interdependentes com ele. Nós existimos hoje como um corpo físico, porque... isso precisa nem explicar, né? Porque cientificamente você sabe, de onde que nós somos o quê? Básico. Carbono, oxigênio, hidrogênio, não é isso? Não é mistura disso? E como é que a gente cresce? A gente come comida, alimentos. Alimento vem da onde? É uma cadeia, desde a cadeia mais ínfima até a maior de todas, do que é o universo. E também nós somos totalmente interdependentes emocionalmente. De uma emoção com outra, das emoções dos outros, do que os outros dizem, do que os outros fazem, de como os outros acham que nós somos, do meio que nós vivemos. Na verdade, nós não somos, nós não temos livre, nós não somos livres, né? Nós não movemos, nós somos dentro de um grande, né? É como se estivesse dentro de um aquário, né? Os peixes nadando para cá e alguém carregando o aquário. Você tem liberdade para nadar para ir para cá, mas você está seguindo o fluxo todo mundo junto. Como é que acontece com a gente agora com a Terra? A Terra gira, né? 35 mil quilômetros
por segundo do seu próprio eixo, depois gira em volta do Sol, e cada um tem sua vida. Entende? Nós somos totalmente conectados com isso tudo. Mas que somos totalmente interdependentes com os nossos próprios sentimentos, com as próprias emoções. E aí vem aquele outro aspecto do outro skandha, que é formações mentais. Essa interdependência, o que nós já formamos de ideia, de conceitos, nos faz dependentes de várias coisas. Então, se a gente pensar uma hora em sentar e for ver tudo o que cobre a interdependência, é uma coisa incrível, né? Então não há um eu nesse sentido. Há sim uma interdependência muito grande de todas as coisas. E é através dessa interdependência que nós estamos presos no samsara, na confusão, no nascimento, na velhice, na doença, na velhice, na morte. E nasce de novo, e nasce de novo, e nasce de novo. Por essa interdependência, né, fatores interdependentes, que nós continuamos a voltar na mesma situação. A gente pode tirar uma ideia assim, nessa vida agora, como nós podemos ver nosso modo de existência. Nós repetimos atos e atos, nós repetimos situações, nós repetimos padrões mentais em que nós respondemos da mesma forma várias vezes. Por dia, por semana, por mês. Esses mesmos padrões nos fazem repetir coisas, tendências, às vezes movimentos diferentes, atos diferentes, mas o impulso é o mesmo, né? O padrão é o mesmo, na vida toda. E depois, isso de uma vida passa para outra vida, e assim vai. Essa interdependência que faz gerar o próximo renascimento. O próximo renascimento acontece, e o passado aconteceu por causa dessa interdependência. Se não fosse a interdependência de fatores, que aí também dentro disso está, né, como se fosse um participante, o meio onde isso acontece, ou a mola propulsora que faz isso movimentar, os componentes que é o karma, que é ação e reação, causa de condições. Porque as coisas são interdependentes. Se fazermos qualquer ação, não vai ter uma reação. Se não tivesse interdependência, não havia resultado. O Newton agora estaria totalmente já riscado da lista dos físicos, né? Por que tem a ação e reação? Porque existe interdependência. Aí se for assim, então como é que pode provar a reencarnação, ou digamos o renascimento, que nome que queria que seja? Não precisa provar, mas pode pensar a respeito. É essa interdependência das coisas. Isso acontece não só no nível mais físico, como também acontece no nível mental. A nossa própria consciência, ela vai fazendo isso. É como se estivesse fazendo isso, ó, rodando e continuando. Rodando e continuando. E esse próprio rodar é que faz ela continuar. Dá vários loops assim. Mas aí que a grande coisa, nesse primeiro nível que o Buda ensinou, foi sobre os 5 skandhas. Isso tudo que acontece, não tem um eu acontecendo isso. Não é? Há só instantes de consciência que dá vazão a outra, mas não tem uma identidade nisso tudo. Então, isso foi a grande base do primeiro ensinamento do Buda. E, através disso, o Buda deu sim, os meios como fazer isso. Então, basicamente, o indivíduo, quando vai trabalhar como foco nos skandhas, ou no eu, naquele que deseja, e que ele focar a prática naquilo, então ele vai adotar o caminho de regras, ou chama de Vinaya. São os caminhos, a senda óctupla, que tem tudo a ver com o modo de conduta
de como meditar corretamente, como ver corretamente, como ouvir corretamente, como falar corretamente, né? Como ter um modo de vida correto. Então, foi colocado várias situações, várias, digamos, entre aspas, regras ou modos de como você se conduzir para você cada vez ter menos apego e desejo, que é a causa do sofrimento, e ter menos ignorância com relação ao eu, à autoexistência. Então ele faz isso. Ele vai e começa a meditar na não existência do eu, de uma identidade, e ele começa a adotar um modo de vida que ele possa lidar com ele, que não vai trazer nenhum tipo de dano ao caminho espiritual, ou aquilo que ele quer atingir. Ele tem, digamos assim, um total rejeição, ou asco, ou passa mal, não está suportando mais o tipo de, sabe, tá com muito enjoo, está querendo vomitar de tanto barquinho ficar na marola, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí ele fica assim, não aguento mais. Ele fica com repulsa daquela situação, não consigo mais sair do barco. Aí começa a ficar com raiva né? Aquilo está dando enjoo nele. Então, é esse enjoo do sobe e desce, que é a mola propulsora para que ele tenha essa vontade de sair daquela situação. Ele quer um mar, assim, ele quer um lago, né? Ele quer um lago sem vento. Então, como ele vai atingir esse lago sem vento? Sair daquela marola e atingir um lago sem vento. Porque ele não aguenta mais aquele alto e baixo, alto e baixo. E o que ele faz? Ele começa os meios, a agir dentro dos meios para isso, né? E a meditar. Isso é baseado nas 3 coisas que tem no Dharma, que é ética, sabedoria e samadhi. Ética tem a ver com conduta, né? Eles chamam de shila, sutri. Sabedoria é ter entendimento de como as coisas são. Samadhi, né? Gom, que é você meditar. Meditar corretamente. Esse é uma coisa básica do Dharma. Isso a gente nunca devia tirar de mente. Mesmo que você encontre qualquer nível de escola de Dharma ou qualquer tipo de prática, ou se falar qualquer coisa, isso não pode ser esquecido. Essa base. Porque é sobre essa base que tudo o resto do Buda vai se desenvolver. E isso é uma base que parece que isso é um caminho muito pobre, um caminho nível muito inferior, muito básico, muito simples. Eu quero vacuidade, né? Eu quero saber de natureza de Buda, práticas, tudo de práticas de meditação, de várias técnicas de respiração, de ficar invisível, de ter aquela evidência, de voar, sei lá, coisas assim. Mas se você não tiver esse entendimento da visão do Dharma, nada outro vai se estabelecer. Então, sempre tem que ter esse entendimento. As 4 verdades resumidas nos 4 pensamentos: a preciosa existência humana, que são as condições que nós temos agora, a grande situação que nós temos agora de podermos praticar, impermanência e morte, tudo é impermanente, nada há no samsara que não seja impermanência,
a não ser a impermanência. No samsara, uma coisa que é permanente é a impermanência, nada mais é permanente, tudo muda. A morte é certa, imprevista, e enquanto isso funciona, existe uma regra, existe um sistema que é o karma, que é causas e condições com seus devidos resultados. E que nesse sistema tudo, enquanto vivemos dentro dessa vida de altos e baixos, o sofrimento está ali acontecendo de alguma forma. Ou ele acontece de uma forma muito próxima, que é o nosso próprio corpo, com dor, né, física, ou ele acontece um sofrimento porque as situações mudaram, ou o sofrimento está presente, ou não, está sempre presente em qualquer lugar. Qualquer coisa pode ser causa de sofrimento, né? Antigamente chamam medo da bala soft, né? Quem lembra da bala soft? E é uma coisa que é uma bala muito doce, pode vir a causar um tremendo sofrimento, né? Tudo pode causar sofrimento, até situações mais felizes. O sofrimento já está imbuído ali. Então isso é a base de tudo que o Buda ensinou. Esse foi o primeiro passo do budismo, né? E aí o Buda falou assim, como fazer isso? Então vamos ter uma conduta, um modo de vida correto para podermos causar menos sofrimento possível. E para isso nós temos que ter certo tipo de conduta. Se eu tenho algum objeto que eu gosto muito, automaticamente aquele objeto ele pode vir a me trazer sofrimento. Porque se o problema todo é o apego e o desejo, nós queremos nos livrar disso porque nós não suportamos mais subir e descer no barco. Então a ideia seria, quanto mais nós entendermos sobre não existência do eu, menos fixação nós vamos ter com aquilo. Saber da impermanência, menos enganados nós vamos ser pelas aparências, pelas coisas que acontecem. E pensar que quanto mais esforço nós pudermos colocar nessa situação, mais liberdade a gente tem do sofrimento, do desejo, do desapego, das causas do sofrimento. Menos nós vamos ser atingidos por essas situações. Voltando ao filme do Pequeno Buda, quando o Buda estava se iluminar, né, viu um monte de demônios jogando flecha nele de tudo, e ele transformou tudo em flores. O único poder mágico de tudo ali é isso. É a falta de fixação, a princípio, na realidade daquilo, ou no medo, ou no desejo daquilo. Medo e aversão. Quando não há medo e aversão, desejo e aversão, as coisas não podem diferir tanto. E quando suplantado no nível de um Buda, esse é uma pequena paz do ensinamento do Buda. O segundo aspecto do ensinamento do Buda, para que isso aconteça, para a gente ter uma visão melhor, o Buda deu um ensinamento um pouco mais elevado para aqueles ouvintes. E aí, antes ele falava da não existência do eu, da identidade do indivíduo. Ele falava que o indivíduo devia entender a não existência do eu, se livrar, ficar longe dos objetos de apego e desejo, afastado do perfeito, daquilo que causa, né, sofrimento, que causa mais apego, mais desejo. Mas ele nunca explicou, ou falou sobre a realidade,
do mundo exterior. O que era? E antes apenas tinha falado que tudo é sofrimento. Tudo é regido pela lei do karma. Tudo é interdependente. Né? Tudo é impermanente. Tudo morre. Tudo que nasce, morre. Quem sabe os 4? Eu perguntei daquela vez. Os 4 selos da impermanência. Falamos isso ontem, lembra? Lá na mesa. A permanência você pode colocar assim 4 selos. Sabe o que, planeta? Tudo que nasce morre, tudo que se junta se separa, tudo que se acumula se dispersa e tudo que se constrói se destrói. Não tem nada que você consiga fazer dessas 4 situações que continue só uma só. Não, que não há outra. A gente começar a parar e pensar nisso. Isso é a grande coisa da impermanência. Então o Buda, ele falou, se você quer atingir o Nirvana, sair dessa onda e ir para um lago totalmente tranquilo, você vai realizar essa não existência do seu eu, desse que ele deseja. Isso são apenas 5 coisas que trabalham juntas. E 4 delas surgem da consciência. A consciência é geradora disso tudo. A mente é geradora disso tudo. E que tudo é interdependente. Aí, num outro nível de ensinamento, com outros discípulos, e tinha alguns discípulos também, outros discípulos lá, do mesmo ensinamento passado, que foi quando foi o ensinamento chamado sobre a perfeição da sabedoria. Quando o Buda ensinou Prajna, sabedoria, perfeição, paramita. Prajna paramita. Isso, quando o Buda ensina isso, é outro nível de ensinamento do Buda, de realidade. Ele vai falar que, na verdade, nós estamos a todo tempo sendo apenas uma grande holografia. Nós somos apenas imagens. Nós, as coisas, que na verdade não existe sofrimento, não existe causa para o sofrimento, não existe cessação do sofrimento e não existem os meios para a cessação do sofrimento. Tudo é uma grande ilusão. E aí aqueles discípulos do Buda que realmente não conseguiam entender isso, ficaram totalmente assim, era um choque. Infartou. Era um choque. Como nada pode existir? Aí ele fala, não tem skandha nenhum, não tem nome, forma, não tem percepção, não tem sensação, não tem formação mental, não tem mente. Você, como eu, do corpo, você não tem boca, não tem nariz, não tem ouvido, não tem olho, que são os 5 sentidos. Como que não tem isso? Aí ele foi apontar que não tem nada, porque ele foi tratar de uma outra situação, que é a realidade de tudo que está em volta. Porque a gente falou que não existe uma realidade de um eu, mas daí não a realidade
nem esse corpo, no sofrimento, no karma, no nada. Como que é isso? Ele diz que, na verdade, isso é que não é o samsara que está funcionando errado, que está precisando de um recall. Não são as coisas que estão à nossa volta, não é o mundo. Quem está precisando de um recall é a nossa mente. A nossa mente está funcionando errado. Ela está atribuindo realidade em coisas que não estão ali daquela forma. A realidade que ela lida e que ela vê e como ela funciona não é nada daquilo que ela vê. Que ela está totalmente enganada e se auto-iludindo com todas as coisas. Porque se você procurar uma existência, quando a gente fala de não existência, ele fala assim, porque o microfone é feito de uma capa, de um fio, de coisas assim. Mas se você, quando o Buda quer dizer que não existe nada, ou não existe um objeto que possa ser autoexistente, porque necessita de todas as outras coisas. Aí vai a interdependência de novo, ela entra de novo. Até para um objeto, por exemplo, se você tivesse uma partícula última, tudo pode ser desmembrado, tudo pode ser desmontado. E você nunca vai achar uma unidade que persista no final de tudo. E se existisse uma unidade qualquer, uma partículazinha, ela ainda teria em cima, embaixo, dentro, fora. Ela ainda era dependente de alguma coisa. Ainda para poder existir, teria que ter alguém para poder observar. Se não há um observador, há alguma coisa existindo? Se não uma mente que experimenta aquilo? Ao mesmo tempo porque quando o Buda começa a falar nisso, quando a gente fala de forma grosseira sobre vacuidade, questão de sabedoria, ensinamento que o Buda deu, da realidade como as coisas são em si, ele está falando só do nível grosseiro. Não, é mais aplicado ao nível sutil da mente, as próprias coisas, como a mente funciona. Se você vira o rosto, vamos dizer assim, né? Ou para um objeto, tem um objeto aqui, você não está vendo, alguém com um objeto do seu lado, e você vira o rosto, se você vê ali agora, surge o objeto, tudo junto, só houve essa situação toda acontecendo, esse fenômeno todo, porque existiam duas coisas, um fenômeno externo acontecendo e uma mente que cogniza o fenômeno externo, certo? Mas essas duas situações, a mente ela não é uma coisa que é sólida. Ela não existe uma mente sólida. Porque a mente ela estava totalmente, ou essa situação, com outra coisa. Virou para cá, surgiu outra situação. Tudo surgiu junto. Chama de coemergência. Tanto o objeto, como a mente, aquilo que cogniza, surgiu também ao mesmo tempo que aquilo. Então, não há, em forma nenhuma, uma separação entre o objeto e a mente. Né? Até porque o objeto, como já a gente fala de vez em quando aqui, o objeto não está lá fora. Você olha para um objeto desse, ele está acontecendo dentro da sua mente. Certo? Porque ele não está aqui fora, ele está dentro da sua mente. Aí os raios de luz que pega pelo olho, leva até no seu cérebro, sua mente cogniza aquilo. E você está vendo isso lá dentro. Não está vendo isso lá de fora. Não é seu olho que vê. É a sua mente que vê.
Quer dizer, sua mente que julga, que cogniza isso. O olho só vê, mas o olho, ele não faz nenhum julgamento. Ele não diz isso ou nada. Quem recebe as informações, processa e aplica um rótulo é a mente. Então, isso está tudo funcionando lá dentro. Isso é apenas uma imagem. Mas, pela forma, para que isso... Se estiver sozinho aqui, você não sabe nem para que serve isso. Mas quando você vê que é isso aqui junto, né, já é um padrão mental que já sabe que isso aqui é como... Poderia chamar de quê? Uma baquetinha. Né? Cada um pode dar um nome, quiser baquetinha, um pauzinho de bater aqui. Né? Da mesma forma o som. Ele acontece dentro da nossa mente. O ouvido só escuta, a nossa mente cogniza. Então, de forma nenhuma, esse objeto, tudo que está fora da mente, não está fora da mente, não é separado da mente. Porque só acontece quando acontece aqui dentro. Nós que temos esse padrão mental, esse princípio de separar essa experiência em duas coisas. Algo que cogniza e algo que é cognizado. E uma terceira ação que é a cognização em si. Tem uma abelha aí. Então, quando você vê que um objeto que você está aqui, na verdade nós percebemos ele dessa forma porque nós temos um tipo de visão, um tipo de tato, talvez um tipo de cheiro, certo? Mas uma abelha, como uma abelha vai perceber isso aqui? Não é? Vou citar o Johanso. Johanso botou no Facebook dele, ele fez Johanso fez um quadrinho, você viu? Ele fez um quadrinho e estava falando que eu vejo isso aqui. Ele tirou das nossas falas aqui, isso aqui. Uma abelha, ou uma moça que vê com vários olhos, que são vários, como se fosse lentes ao mesmo tempo, né? Trocentos. Como o cérebro dela, como a mente dela vai e entende aquilo? Um camaleão que vê, né, quase 360 graus, o olho faz assim para cá, como a mente cogniza aquilo? Como ele percebe o objeto? Qual a sensação que se tem? Né? Então, tudo isso, quando a gente fala em vacuidade, em vazio, primeiro que o objeto, sendo ele qual for, independente de como nós vemos, de como nós sentimos, tá? De como nós podemos perceber ele pelos sentidos. Esse fenômeno que está lá, qualquer coisa que seja, tá? Nós vamos ver de uma forma, um boi vê de outro, um mosquito vê de outro, uma minhoca vê de outro, é outra coisa, mas essa coisa, que todos têm visões diferentes, formações diferentes, existe uma base lá, certo? E seja qual que for essa base, ela também é vazia de uma existência inerente. Por quê? Para formar isso aqui, eu não vou tirar, mas sai isso aqui, esse arte, fica só um bolinho e uma arte, já não é mais o mesmo objeto. E essa mesma bolinha, ela é madeira, que é feita de quê? Células, né? Células vegetais, células vegetais, não é? E se você divide de tudo é divisível, certo? Então não existe um objeto lá, real. Ao mesmo tempo, esse objeto, como nós observamos ele, também não existe, porque isso existe na nossa mente. O nome, tudo, a cor, só existe na nossa mente. Nossa mente, você pode fechar o olho e lembrar disso aqui de novo. Não tem nada lá. Tem apenas uma lembrança. É totalmente vazio. A base para essa experiência também é vazia, porque você pode dividi-la entre os centros. Não existe uma coisa sólida ali, uma coisa chamada isso. Não existe uma coisa chamada sino, que seja uma coisa só, que seja um indivíduo só, autoexistente, nascido por si só,
independente de tudo. Ele é apenas uma manifestação de várias coisas em conjunto. Não existe um sujeito ali. Existe uma multidão de sujeitos, feito de multidão de sujeitos, e assim vai, e assim vai. Então ele como uma coisa única, ele não existe. Então ele é vazio de uma existência inerente, ou existência por si só. É apenas uma manifestação. A mesma coisa é essa figura que eu chamo sino, que tem um som, que está na minha mente. Não existe nada. Ao mesmo tempo, o cognizador, que é a própria mente, você procurar, você não vai encontrar nada. É totalmente vazio. Você não vai encontrar uma mente que você possa apontar. E aí, como pode haver sofrimento se não tem objeto e não tem, né, o objeto do desejo, nem tem aquilo que deseja? Como pode haver o ato de desejar se não tem os dois? Eles são não existentes. Em realidade eles não existem. Como pode haver sofrimento? Pode haver a causa do sofrimento? Como pode haver a cessação do sofrimento? É uma coisa que não começou, não existe. Como pode haver um caminho? Então o Buda, quando estabeleceu Prajnaparamita, vacuidade, foi nessa base. E isso é vacuidade. O que acontece é apenas essa delusão. E quando a mente começa a ganhar sabedoria em cima disso, né, realizar um pouco em cima disso, ganhando mais clareza em cima disso, você começa a sofrer menos. Porque você começa a realizar, aí, primeiro você entende, depois você começa a realizar a realidade de todas as coisas. Isso não passa a ser mais um estudo teórico, um entendimento, mas passa a ser uma experiência. Aí começa, através da prática, aí tem um modo de meditação, como fazer, né? Você medita em cima disso, aí você tem as experiências do que é vacuidade. E quando você vê, começa a ter um pouco de entendimento, experiência disso, você olha para o outro, que tem a mesma base que você, mesma coisa, mas que está totalmente iludido e relativamente está tendo um sofrimento. Ele está sofrendo. Ele está perturbado, ele está naquela onda, né? E você percebeu que, na verdade, não tem onda e nem tem o lago. Não tem barco, não tem nada. Isso que é ali além do sofrimento e do não sofrimento. No primeiro você saía da turbulência das ondas e ia para o lago calmo. Saía do nirvana, do samsara e ia para o nirvana. No outro, você vê que o samsara e o nirvana são a mesma coisa, porque não tem uma existência inerente neles. Se não tem samsara, como é que vai ter nirvana? Nirvana só vai existir, ou vai poder acontecer, independência do samsara. Então, aí que é o grande passo, é o despertar de tudo, é a budeidade, além da dualidade, além do samsara e do nirvana. Esse é o grande caminho, chama Mahayana. Outro chama Hinayana porque é uma visão muito pequena, estreita, particular de uma situação. Enquanto o Mahayana Maha é tempo, abrange tudo, uma grande visão. E quando isso acontece, o que acontece quando o indivíduo que está realizando isso, ele olha para o outro que está totalmente enfronhado daquela situação, o que nasce disso? Compaixão. Por quê? Porque quando ele estava antes iludido,
numa situação que era relativa, não era real, chama de verdade relativa, havia um sofrimento, havia uma angústia. Ele vomitava ali naquele barquinho. Quando ele viu que a realidade daquilo tudo, acabou o enjoo dele, acabou tudo. Mas ele sabe que enquanto naquela ilusão há uma experiência, tá? Um estado que não é real, mas uma experiência enquanto acontece na confusão de sofrimento. Mas só se realiza que aquilo ali não tem sofrimento nenhum, aquilo não existe, como está fora daquilo. Está botando seu pé para fora daquilo. Que é uma realidade genuína. Uma realidade real. Né? Dharmata é a realidade real. Dharma real, aquilo real, tá é a realidade do real, a qualidade de si. A palavra para descrever isso. A realidade do real. É terrível falar isso, mas seria mais ou menos isso. É a realidade do que é real. Real é como as coisas são. A realidade do real é como aquilo acontece. Então, o indivíduo que começa a esclarecer isso, a primeira coisa que nasce dessa sabedoria é a compaixão. É querer atingir um estado em que você possa realmente estar totalmente livre e ter os meios hábeis e ter as condições de poder se comunicar com o outro para que o outro também saia dessa ilusão. Enquanto que para quem está fora, aquele sofrimento é totalmente ilusão, para quem está dentro, ele não sabe que o sofrimento é ilusão. É um pesadelo. É um pesadelo. Ele está dormindo com um pesadelo, mas no pesadelo ele não está lá. Quem o ataca... Qual o pior pesadelo que tem aí? Ninguém tem pesadelo aqui? Qual pesadelo você tem, Felipe? Melhor nem contar. Coisa funcionando, apesar de ser Natal. Está afundando? É. Fumando afogado? É. Já pensou? Esse pesadelo tem ninguém para deixar corda. Chega no limite, né? Às vezes não, Tatá. Aí eu tive um pesadelo horroroso que eu acordei e tinha com taquicardia, assim, morrendo de medo. Pois é. Eu acordei. E acabou o pesadelo, graças a Deus. Mas o pesadelo da vida continuou. Esse é um pesadelo, assim, do barquinho, né? Porque esse pesadelo aqui... Mas também você tem sonhos bons. Não é só pesadelo. Tem sonhos oníricos. O sonho do sono é onírico. Tem sonhos paradisíacos, né? Que estão uma tão grande que você não quer acordar. Quando acorda, fica aquela... Né? Acabou e não tem como buscar mais. Não tem como, de novo, peraí, vou deitar de novo, vou continuar o sonho. Ligar, não tem como. Às vezes continua, né? É a segunda parte do sonho, né? Aí fica assim, querendo mais, tudo mais. Mas se você ver também, aquilo não é real. E foi bom você estar, porque a analogia que a gente usa para isso, da confusão da mente, é o sonho. Se fosse tudo um grande sonho, às vezes um grande pesadelo, na verdade nada existe. Nada existe. Nada existe. Na verdade, nem você está lá. Apenas, assim, apenas uma mente, e acontece tudo dentro da sua própria mente. Acontece tudo dentro dessa mente vazia. O mundo externo, você dentro daquela situação, o sofrimento que gera para si, se não tem a água, não tem você se afogando, como vai ter um sofrimento de você afogando? Né? Se não tem um objeto e o outro, como é que vai ter a sensação, a ação ali dentro? Não faz sentido. Aí quando você acorda, aquilo tudo desaparece. O que acontece quando o Buda ensina nesse nível é que acontece a mesma coisa, só que o nosso sonho aqui é um pouquinho mais continuado, né? Ele termina esse sonho na morte.
Porque aí envolve um processo de acabou, os skandhas são dissolvidos, né? Relativamente os skandhas são dissolvidos. Acaba com as formações mentais que você tem de isso, aquilo, eu, identidade, aquilo dissolve com o corpo, com memória, quando tudo vai embora. A iluminação então seria um acordar. É um total despertar. Iluminação em tibetano tem a palavra Sanje, que é a palavra para Buda, não fala Buda, ele fala Sanje. San quer dizer acordar. Você sair do quarto escuro. É como você está no quarto, está tudo escuro, de repente você liga a lâmpada, tudo se torna claro. Nada mais é escondido de você, está oculto. O outro, Je, é como se fosse, tudo é expandido, a potencialidade de despertar no seu máximo. Nada mais que não seja coberto por isso. É como se fosse uma onipotência, uma onipresença, onisciência desse despertar. Ele não só é desperto, mas ele é totalmente desenvolvido. Todas as qualidades de despertar estão presentes ao mesmo tempo. Então, Buda seria isso. Além do Sansara e além do Nirvana. Esse que o Buda ensinou isso, juntamente, e como se desenvolve isso? Desenvolvendo essa compaixão que é o que brota isso, né? Mas o que faz com que nós venhamos a conseguir, a chegar a essa iluminação, iluminação, tem que haver uma base, um calço para isso, para nos manter nisso. Porque senão a gente fica perdido dentro dessa relatividade, dentro do nosso próprio esforço, que é chamado de bodhicitta, com a mente iluminada, a mente voltada para a iluminação. Não tiver essa mente voltada para a iluminação, bodhi quer dizer iluminado, citta é mente para a iluminação, que é sempre estar voltado a obter a iluminação. Seria aquela aspiração de se iluminar, com um propósito, com um objetivo, de se iluminar para que depois de se iluminado, você possa beneficiar outros seres na forma que eles também possam obter a mesma iluminação. Porque não faz sentido. Todos somos interdependentes, não há sujeito nem... É como se fosse uma parte sua que precisa ser acordado. É como se fosse você que precisa ser acordado. Porque quando vem a ser o Buda, não tem mais diferença. As coisas acontecem, mas não há uma mente ou uma base operando na forma de dualidade. Mesmo que você perceba as coisas surgindo, você nenhuma atitude, nenhum impulso seu, nenhuma ação sua, de corpo, palavra e mente, não nasce na base de que existe um outro em você. Isso é varrido do mar. Não há um eu e não um outro. Claro, acontece, mas não há um rótulo, não há distinção, não há uma categorização, não há instituído um eu e o outro. No eu, claro, porque quem institui o outro é o eu. Na mente não funciona assim. É uma felicidade total, digamos assim, chama de Dewa Tempo, né? Dewa Chen, que é uma grande bem-aventurança, um grande êxtase. Ao mesmo tempo, há uma compaixão totalmente natural. Compaixão que é a aspiração, o desejo de que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Livre do sonho. É como se acordasse o seu sonho e tivesse um monte de gente dormindo e você pudesse ver o sonho de cada um e vendo que eles estando presos nesse sonho e não sabem que estão presos. E não podem reconhecer isso. Que apenas o que se passa no sonho é apenas um sonho. Sabendo que todos têm a mesma... Aí nós vamos passar para outro nível. O ensinamento do Buda. Esse foi o primeiro, esse foi o terceiro. Né? E fosse o segundo, Mahayana. Aí o Buda ensinou, ok, quando você desperta, se Buda, o que é isso? É nada?
Você despertou para ser nada? Para ser vacuidade? Então é melhor ficar no samsara, né? Sem regra nenhuma. Na verdade, o outro ensinamento do Buda é muito mais elevado, porque vai tratar de quê? Vai tratar da essência, ou quando fala essência parece que é alguma coisa de sólido, mas não é essência de solidez. Porque lá no primeiro ensinamento ele já embasou a ideia de não existência, não solidez das coisas, mas ele disse da realidade de como é, ou da experiência, o campo de experiência de uma mente que se ilumina, que é chamado de essência de Buda, ou Tathagata Garbha. Tathagata é aquele que foi para além, não além para além não, que foi para outra margem, né? Não foi para além não, né? E Garbha seria essa essência disso. O que é isso? O creme de la creme disso. Então, também chama de Sugata Garbha, ou Sugatas são aqueles que foram para a grande felicidade, para o grande êxtase, de Sukha, Sukha de Dewa, grande êxtase, grande felicidade, grande bem-aventurança. Sugata Garbha é a essência daqueles que foram, que é sinônimo de Tathagata Garbha. A gente chama de natureza de Buda, que é aquilo que todos nós temos. Em essência, essa confusão, essa mente confusa, isso tudo nada mais é do que já essa mente iluminada, que nunca foi confusa. Quer dizer, nunca foi um eu, nunca veio a ser confusa. Ela apenas está encoberta por essa realidade relativa, por esse jogo de acontecimentos. Todos temos a potencial, a natureza de Buda, que é como se quando acorda de um sonho, pronto, ela está lá. Ela nunca esteve lá. Nunca saiu de lá. Ela só está encoberta por um sonho. Era como se, enquanto está sonhando, aí você realiza que o sonho não é mais sonho. Aí realiza a realidade do sonho, da vacuidade do sonho e a vacuidade de você lá dentro do sonho. Quando você acorda, você vê que você nunca esteve naquele lugar. Você sempre foi você. Sempre que foi o que você é. Mas isso acontece quando você chega nesse estado absoluto da realidade do ser. É quando você realiza o que chama de yesh, ou jhana, chama de jnana, né? Jhana. Sherab, ou prajna, quando você realiza a vacuidade de tudo. Quando você realiza a realidade da sua própria essência, como ela própria se realiza, é yesh, que retorna, ir quer dizer primordial, she de sabedoria. Então, é a sabedoria primordial, aquilo que sempre existiu. Não pode falar que existiu. A gente começa a usar termos que não se encaixam mais, porque todos os termos que nós usamos são dependentes de eu e outro, são dualistas. Enquanto nessa realidade da existência dos Budas, ou dessa nossa própria existência intrínseca, esses rótulos, esses nomes, eles não se aplicam, porque eles estão fora dessa aplicação. Esses nomes que a gente usa, essa terminologia, esse modo de explicar, só funciona aqui. Por enquanto ainda nós não realizamos isso. Então, como eu disse para vocês, a primeira visão era que o Buda nasceu, um príncipe se desenvolveu, certo? Na vida. Isso foi a primeira visão. Na segunda visão é que ele era um Bodhisattva. Já tinha realizado a vacuidade, ele só veio se manifestar para o benefício de todos os seres. Se tornou Buda para beneficiar todos os seres.
né? Ele acumulou essa sabedoria e várias vidas de vacuidade, veio desenvolvendo isso, até que se tornou no ápice de várias vidas passadas e se manifestou por compaixão a todos os seres. A terceira ponto de vista que eu digo vocês, que é do Vajrayana, do Tantrayana, é que o Buda nunca nasceu, nunca morreu, nunca veio se desenvolver nada, sempre foi Buda. Que é essa natureza inata que está sempre lá, esteve sempre lá, sempre esteve, e apenas envolvida por que eles chamam de poluições, de contaminações eventuais que acontecem e nós não percebemos isso. Então, na verdade, o mundo não desaparece. Os fenômenos, nós não saímos daqui e vamos para o Nirvana e a mente apaga e não queremos saber nada disso mais. Isso também não acontece, que isso é o primeiro nível. O segundo nível também não é que tudo desaparece, é vacuidade. Mas sim que tudo continua como está. Só que a nossa mente é uma mente totalmente iluminada, é uma mente totalmente de bem-aventurança, de Buda, automaticamente, e tudo está na nossa mente. Quando a nossa mente mudou, se tornou uma mente iluminada, desperta, automaticamente tudo também mudou. Aí, quando se torna um Buda, isso aqui se torna a terra pura de Buda. Tudo passa a ser puro. Por quê? Porque a nossa mente é pura. Porque enquanto a nossa mente é ainda dualista, é relativo, as coisas não funcionam dessa forma, porque tudo está na nossa mente. Porque as coisas vão surgir na nossa frente de acordo com a nossa mente, como ela é. Porque nós que imputamos a realidade. E a gente vai ver a realidade tudo como ela é, tudo como é, a realidade última de cada um, tudo é absoluto, tudo é vacuidade, né? Automaticamente tudo se manifesta. A gente vai poder discernir a forma, como tudo se manifesta. E ver, entender o jogo, e ver o jogo de todas as coisas. Só que de uma forma limpa, clara, de sabedoria, e não de uma forma confusa, de dualidade com eu, outro, eu gosto, eu não gosto, eu não gosto, eu não quero isso, eu gosto, eu quero aquilo, aquilo é assim, ou aquilo é para depois, dessa forma. Eu acho que não tem melhor forma para explicar o Dharma, de uma forma, em pouco tempo, concisa, para a introdução ao budismo, né? Dessa forma, né? A gente pode usar a introdução ao budismo no sentido de, o Buda nasceu, tem escola que pensa isso, vem isso, vem aquilo depois, não faz uma diferença. Ninguém quer saber a história do Buda. Tem lá, como é que fala mesmo? Tem cadeiras em universidades americanas, no nosso Brasil também tem pessoas que estudam religiões, que vão colocar tudo aquilo outro, por que pensa um, por que pensa outro, como é que funciona. Mas a introdução do budismo, dentro de uma escola budista, vai se dar de acordo com a visão do Buda, do visão que o Buda ensinou, a visão que o Buda estava, o que está acontecendo com o Buda, como ele ensinou isso e como isso funciona dentro do budismo, e não como uma visão de pessoas que estão estudando uma manifestação filosófica, religiosa, um credo ou qualquer coisa, né? Então, para se ter uma visão bem mais genuína, né? E realmente com valor do que é o budismo, eu acho que isso é uma boa maneira de se expor o budismo. E daí, claro, cada mente tem um pesadelo, cada mente tem um sonho bonito, cada mente, né, cada indivíduo, estudo, tem as percepções dele para cada coisa.
Então vai ter métodos, daí dessas mentes que se desenvolvem com compaixão para os outros, vai levantar métodos incríveis. Pela conformação de energia de um, relativa, de corpo, da visão, uma metodologia vai ser melhor do que outra. Assim como o Buda citou níveis diferentes para cada um, também vai existir dentro desses níveis várias tradições que vão ter aquilo. Um grande mestre se desenvolve, chega à realização, iluminação, e ele começa a transmitir daquela forma que ele trilhou o caminho. Um discípulo dele pega aquilo, né, e tem os próprios desenvolvimentos, e o modo de ir, uns vão mais rápido, outros vão mais depressa, e ele vai chegar também à realização, já adicionando alguma coisa dele, uma experiência dele, e que ele vai transmitir da forma dele para os outros. E daí você cria tradições, cria as escolas, tem a metodologia, porque na visão dessa do Vajrayana, né, da terceira gira da Rodharma, do Tantrayana, ele vai ter uma base filosófica de uma forma em que ele vai usar de métodos, vários métodos diferentes para poder chegar a essa mesma realização, o que ele acha que é mais rápido, do que é mais viável. Uns minutinhos para perguntas disso, de qualquer coisa. Se não vale perguntar sobre o tempo. Duas coisas: ou entenderam tudo, não tem pergunta, ou não entenderam nada e fica com medo de perguntar, né? Qualquer um. Aquele comentário que ela fez, ela entendeu perfeitamente. É um ambiente crescedor, ela tem uma visão muito boa. Eu acho que dessa forma não dá para as pessoas se assustarem com as várias formas de budismo que aparecem. E nem se assustarem com as religiões, com os outros tipos de pensamentos que acontecem, espirituais ou não. De outra forma, de qualquer de filosofia espiritual. Se você vê dessa forma. Porque no fundo, tudo é manifestação da mente. Tudo surge da mente. E como a mente é uma grande ilusão, tudo é ilusão. Então muitas coisas que acontecem em outras religiões não cabem na filosofia budista, não cabem no Buda Dharma, não cabem porque não fazem sentido de acordo com a visão do Dharma. No sentido lógico mesmo de como isso poderia acontecer. Às vezes você falou uma coisa para mim que foi assim, que esclareceu tudo para mim. Eu te perguntei por que o budismo, você acreditava que o budismo era a religião correta e não o catolicismo, qualquer outra. Você me disse que o budismo, que o caminho do Buda é o que levava a gente à realização. Por nós mesmos, nenhuma outra religião leva a isso. Então, depois disso, não tem mais nenhuma pergunta para fazer. E depois também porque eu estou falando de que o que cada tradição objetiva. O que é o objetivo dele? É se tornar o quê? Se alguém começar para ser o quê? É verdade que fala assim, vai ser budismo para ser Buda. Ninguém vai ser Buda. Quer dizer, vai ser Buda, assim, vai se tornar um Buda. Mas a ideia se você estiver dentro do Dharma, você vai ver que não é ser um Buda, é ser uma pessoa. Ser alguém, ser alguma coisa. Na verdade. Uma consciência. É onde você quer despertar. Ser Buda é desperto. E com esse despertar totalmente iluminado, de tudo abrangente. Então não tem nada que isso não vá permear, não vai cobrir. Então não vai ter eu, não vai ter ele. E também não vai que vai extinguir tudo. É uma sabedoria além de nossa mera compreensão. Então é isso que é o objetivo disso. Se alguma outra tradição tiver essa mesma proposta, com os mesmos objetivos, é budismo. É o mesmo caminho, o mesmo objetivo. Vai estar no mesmo nível. O caminho. Entendeu? O caminho vai estar no mesmo nível. Agora, o que é o seu objetivo em outras lições?
ser igual a Deus, de unir com um só e ter um. O problema é que sempre que eu tiver uma, sempre ter outro, não é? Se existir alguma coisa, não sei em que nível, mas sempre vai ter um. Não tem como, a dependência vai falar mais alto nisso. Né? Se você quiser sentar perto de Deus, vai ser o seu objetivo. Servir um Deus sempre. Servir, chegar a uma realização, ficar servidor dele, vivendo uma felicidade lá de ficar servindo, dentro do campo maravilhoso, é outra coisa. O Dharma, o Buda é ser totalmente livre. Liberdade de tudo. De todas as confusões, de todas as ideias. Ideias que eu digo são ideologias ou conceitos. Tudo que pode ser taxado de bem, mal, ruim. E entender como tudo funciona. É algo como está inserido no sonho, sabendo que é sonho e por isso não se deixa influenciar pelos acontecimentos. Isso é quando seria como se você se manifesta. Uma coisa é o estado de Buda em si. É que vão estar descritos dentro do pensamento que é chamado de 3 corpos de Buda. Ou Trikayas, 3 manifestações de Buda. Uma coisa é quando você está no sonho, sonhando e você sabe de tudo. Você é o senhor do sonho, sabe de tudo. Né? E você pode, inclusive, se relacionar com as pessoas e tudo. Mas você não é envolvido. Aquilo ali chama-se... É uma manifestação. Ainda é uma manifestação, não é? É uma aparência. Tem forma alguma coisa. Mas não é uma forma que é contida dentro da confusão do sonho. Ele é totalmente independente. Não, ele é livre daquele sonho. Ele é livre. Apesar de se manifestar como separado do outro. Ele não funciona separado, mas o outro pensa que é separado. E às vezes ele pode ajudar na forma direta do outro a acordar, mas ele pode dar toque. Às vezes ele não consegue, porque o outro está tão envolvido que não consegue acordar o outro. E essa manifestação se chama-se Sambhogakaya. Sambhogakaya, que é uma forma de manifestação. Quando isso cai no nível mais grosseiro, que é o nosso corpo físico aqui, manifestação, isso chama-se Nirmanakaya, corpo de manifestação. Agora, o estado de Buda, são as 3 manifestações de um estado de Buda. Agora, o estado que é o natural, o base, chama-se Dharmakaya, é o corpo que não tem forma nenhuma. É como o Buda é em essência, é como que é a mente iluminada. Uma coisa é como essa mente iluminada, depois como que ela pode se manifestar, as ações, a manifestação dela, que aí você vai ter dividido em 2 corpos, que eles chamam. O corpo sem forma e o corpo de forma. Chamamos de Rupa, é o corpo de forma. Arupa é o corpo sem forma. O corpo sem forma é o corpo real, ou como que é a esfera, ou como que é o estado de realização. O estado de realização não tem forma. Mas quando esse estado está presente, quando há manifestação dentro dessa situação, ele pode se manifestar com forma, para o benefício dos seres. Porque nada desapareceu. E essa manifestação pode estar de 2 formas. Um corpo totalmente como de luz, atemporal, que o sonho é atemporal, como se fosse um corpo totalmente de sonho, de luz, sem tempo e sem espaço. Ele pode manifestar aqui, agora. O ensinamento pode ser dado aqui, agora, como no futuro, ao mesmo tempo. Aqui em outro lugar. E há uma manifestação mais para a percepção da gente. Para a nossa percepção, que não muito grosseira, diz que o Buda, quando estava iluminado e ensinando, ele estava de corpo lá, né? Manto amarelo, né? Protuberância aqui. Aquele coquezinho assim que o... Como é o nome daquele cara? O que fez o Buda, o galã de Hollywood, Keanu Reeves, né? Aquele que amarrou, na verdade aquele coque, nem o Buda não amarrava aquele coque. A protuberância do Buda é que ele tinha, todo ser humano cresce, então a gente chama o Nisha aqui, né?
Então, é a protuberância que o Buda tinha aqui, não é que o Buda amarrava o cabelo. Então, ele ensinando lá, o corpo, todo mundo via, assim, normal, pegava, e tudo, o corpo que nasceu da mãe, morreu, né? Morreu de diarreia, ou seja, de comer porco, uma coisa qualquer. É o Nirmanakaya do Buda, é como um Buda está se manifestando, é o Nirmanakaya, é o corpo físico. Quando o Buda está ali, e vai lá no céu, chama de céu de Tushita, busca a mãe dele, vai no reino dos infernos, vai em outros lugares, ele não vai voando com o corpo, fisicamente não tem como ele ir. Certo? Como que ele surgiu em outro lugar? Né? Vai em outros mundos, ensina em outras situações. É a manifestação pura, Sambhogakaya, em que só alguns seres podem ver. Seres que conseguem ver a realidade, que realizam melhor a vacuidade, ou a aparência daquilo que está na frente deles. Quando a gente não realiza a aparência das coisas, a gente vê as pessoas assim. Mas se o Buda está aqui, quem já está com um grande grau de realização, ele não vê nada mais como é, como a gente vê. E nem vai ver um Buda como a gente vê. Vai ver um Buda na sua condição mais pura. E o corpo, e o Buda como mulher é mesmo, a mente iluminada, ninguém vê. Porque é o estado de iluminação. Então isso é como o Buda se manifesta, como ele é. Nós, ao mesmo tempo, nós temos esses três estados ao mesmo tempo. Tanto esse puro Dhammakaya, só que ele é confuso, não é confuso, ele está envolto na confusão, né? Nós temos o corpo de felicidade, o Sambhogakaya, corpo de luz, e também temos o Nirmanakaya. Só que o Nirmanakaya é problemático, né? Por quê? Porque nós nos apegamos muito a ele. E um Buda, não. É apenas o corpo que está ali. A fixação dele no corpo é tão grande como a fixação de quê? Uma bola de golfe, né? No campeonato jogado pelo Tiger Woods. Para quem alguém gosta de bola, tá? Não, vamos falar pior. Beisebol, alguém que entende de beisebol, né? A fixação do Buda pelo corpo é tanto quanto a nossa fixação pelo beisebol. Nenhuma. A fixação que eu digo, o apego de o meu corpo é meu, é autoexistente, uma autoidentidade. É a mesma fixação que tem para o beisebol. Zero. Enquanto a gente tem uma fixação muito grande pelo nosso corpo, que não é a mesma coisa. Então, por isso que ele não é Nirmanakaya. Uma das coisas que não é Nirmanakaya. E nós também não realizamos a sabedoria, nós não realizamos a vacuidade, a não existência dos fenômenos externos, nem a vacuidade da nossa própria existência, de nós mesmos. Ok? Tá tudo bom?